Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste abençoado domingo 12 de setembro de 2021. Quer aprender inglês? Então repita comigo. The book on the table. Quem não começou a estudar inglês repetindo inúmeras vezes essa sentença? Não, the book on the table. Pois é. Acontece que isso é coisa do passado. Hoje, certamente, muita gente começa a aprender o inglês praticando outra frase, como, por exemplo, The Cold Civil War. O que quer dizer The Cold Civil War? Bem, é o que está na boca, não só dos americanos, mas de muita gente pelo resto do mundo. Essa frase ganhou muita força nos últimos dias, principalmente depois que o Talibã tomou o Afeganistão. Quer dizer, Guerra Fria Civil Americana, ou Guerra Civil Fria Americana. Os Estados Unidos estão próximos a entrar numa guerra civil, porém não fria, mas quente. Essa passagem, muitos analistas dizem, já é real. Claro, tudo por conta do desastroso governo Biden, que não para de se caracterizar ou de fazer força para se caracterizar como uma ditadura americana. Tudo se agravou desde o dia 9 de setembro. No dia 9 de setembro, o presidente Biden subiu ao palco para dizer que a Constituição dos Estados Unidos não significa nada em comparação com o seu poder executivo e ofereceu, ou melhor, impôs um decreto a empresas com mais de 100 funcionários, segundo o qual serão multadas caso não obedeçam à expressa ordem do decreto. Bem, que ordem é essa? Aqui complica para mim, eu não posso dizer. Não posso dizer porque a censura hoje é grande e este assunto derrubaria o canal. Se eu disser para vocês qual é a imposição deste decreto de Biden apresentado no dia 9, o canal acaba. Mas eu deixo aqui o texto para vocês tirarem as conclusões. Eu vou deixar aqui abaixo desta belíssima figura que sou eu o link dessas matérias que mostram qual é a ordem expressa no decreto para que fique bem entendido. Mas, resumindo, grosso modo, no dia 9 de setembro, Biden apresentou um decreto para empresas norte-americanas que, uma vez não cumprido, essas empresas terão que fechar as portas. Claro, ato contínuo, inúmeros estados norte-americanos passaram a processar o governo. A lista atualizada dos estados que estão processando Biden é a seguinte: Alasca, Montana, Wyoming, Utah, Dakota do Sul, Nebraska, Oklahoma, Texas, Missouri, Iowa, Arkansas, Idaho, Indiana, Tennessee, Mississippi, Alabama, Geórgia, Flórida, Carolina do Sul e West Virginia e Arizona. Bem, por que esses estados todos estão processando Biden? Porque não querem cumprir esta determinação expressa no decreto apresentado no dia 9. Isso fere a segunda emenda, tira a liberdade dos americanos, impõe uma ditadura nos Estados Unidos e, é claro, os estados que lutam pela segunda emenda, pela liberdade, já declararam guerra ao governo. Vários sites estão mostrando o novo mapa dos Estados Unidos, como vocês estão vendo aqui. Em vermelho, os estados que estão processando Biden. Esses estados que eu acabei de citar. Bem, em relação ao decreto, que não posso dizer qual, muitos comentários ontem, desde o dia 9,
tomaram conta das redes sociais, como de gente importante, criticando Biden, como, por exemplo, o médico Big Nick, que tem 352 mil seguidores no Twitter. Ele disse: o ditador Biden ameaçou literalmente o povo dos Estados Unidos. Graças a Deus temos a segunda emenda. Biden é tudo o que a esquerda acusava Donald Trump de ser. Outro post que também chamou a atenção: a legisladora de 4 mandatos de Ohio, Christina Hagan, escreveu no seu Twitter: Biden acaba de declarar guerra no Estado contra empresas privadas e na autonomia pessoal. Sua ameaça de força não será respeitada, não pacificamente. Já a analista política canadense Owens postou para 2.900.000 seguidores o seguinte: o que aconteceria se 2.100.000 empregados ou empregadores federais se recusassem a compactuar com o ditador Biden e não cumprissem a ordem expressa do seu decreto, que eu não posso dizer? O que aconteceria? Nosso governo pode perder 2.100.000 trabalhadores de um dia para o outro? Nosso governo pode arcar com uma greve sindical? Bem, esse foi, claro, o post, o tweet mais impactante. É como se perguntássemos nós aqui: o governo federal o país poderia conviver com 2.100.000 desempregados da noite para o dia? É claro que não, país nenhum suportaria isso. Diria sim, evidentemente, uma revolta a reboque de número tão desastroso. O que poderia levar, por exemplo, um país a fechar 2.100.000 postos de trabalho da noite para o dia? Uma ordem autocrática, absurda, ditatorial, evidentemente. Então, é claro, esse exemplo não é nem imaginável aqui no Brasil. Mas, eventualmente, podemos sim colocar, à custa assim, de uma imaginação muito fértil, um outro presidente no lugar de Bolsonaro. Um presidente ditatorial, à la Maduro ou Chávez, por exemplo, que decretasse uma ordem obrigando nossas empresas a... Bem, não posso dizer, né? E as nossas empresas se recusassem por conta da liberdade individual que ainda é respeitada no país. Não poderiam essas empresas obrigar funcionários a cumprir tal decreto. E se o fizessem, os funcionários se os funcionários recusassem, seriam demitidos. Se não quisessem, seriam deixados de lado, ou então eles mesmos sairiam para não cumprir a tal ordem. O que aconteceria com o país? Greves em todos os lados, caminhões fechando tudo, sindicatos afinadíssimos com várias e múltiplas greves e tudo mais. Seria o caos. Pois isso tudo pode acontecer nos Estados Unidos, já que Biden está completamente enlouquecido e parece, tudo indica, não recuará deste seu decreto. Aí, claro, vem a questão da Guerra Fria. Ela poderá passar de guerra civil fria para guerra civil quente ou total em questão de meses. Talvez questão de mês, para ser um pouco mais realista, já que todo mundo lá nos Estados Unidos, nesses estados que respeitam a segunda emenda, estão com sangue nos olhos. Bem, a questão hoje é saber como seria uma guerra civil quente norte-americana. Um site também que não posso citar aqui por conta de sua, digamos assim, indisposição para com o establishment, diz o seguinte:
Esse discurso o discurso de Biden será visto como um momento da história em que a guerra civil fria nos Estados Unidos pode se agravar. Porém, perguntamos, como seria uma guerra civil total? Olhe para este mapa que vocês estão vendo, olhe com atenção para ele e pergunte-se, qual desses estados produzem mais alimentos para a nação, coletivamente falando? Qual desses estados acredita na segunda emenda e quais não acreditam? Quais são as pessoas neste país que possuem armas e quais as tratam com desprezo? Quem está mais bem preparado para resistir a mandatos forçados? Por último, mas não menos importante, quais cidadãos desses estados estão dispostos a se levantar e apoiar os seus governadores, que neste momento lutam contra o exagero dos regimes de Biden? Bem, as respostas não são muito óbvias, mas em todos esses estados que estão processando Biden, os governadores foram enfáticos. Não permitiremos que a liberdade de nossos cidadãos seja cerceada ou anulada. Lutaremos pela liberdade em primeiro lugar. Muito bem. A questão agora é saber até que ponto a Suprema Corte dos Estados Unidos pode, eventualmente, barrar este processo de passagem de guerra civil fria para guerra civil quente. A responsabilidade está toda na mão dos togados. Se der ganho de causa aos estados que processaram o governo federal, as coisas podem se acalmar. Caso contrário, não. E aí sim teremos dias muito quentes pela frente. O povo norte-americano também acordou. Não quer mais saber de ver um presidente dando força para inimigos históricos dos americanos, dando forças para conglomerados, não posso dizer o nome, enfim, conglomerados que tem tudo a ver hoje com o espectro pandêmico, e não querem mais ver um presidente norte-americano ofendendo mais da metade da nação e obrigando-a a se comportar como gado. Os americanos acreditem e estão acordando, e isso a Suprema Corte tem que considerar. Pode ser que a volta de Donald Trump não seja assim, algo assim tão inimaginável como muitos pensem. De que forma? Bem, isso não sabemos. Até aí não dá para dizer porque não temos bola de cristal. Mas os americanos hoje sabem muito bem a diferença entre Donald Trump, aquele que era odiado visceralmente por toda a esquerda, e o agradável Biden. Os americanos hoje sabem quem é o verdadeiro ditador. Vamos aguardar. A coisa está ficando quente. Até depois.